Todos vocês, espero que todos estejam muito bem. Estamos juntos aqui mais uma vez, para assim aprendermos mais uma historinha bíblica, para que assim possamos estar interagindo no decorrer desta semana, certo? Então, vamos dar continuidade à nossa aulinha de hoje, fazendo a nossa leitura bíblica, que você pode pegar a sua Bíblia, que está lá em Mateus 13, a partir dos versículos de 1 a 9, que nos diz: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco, e se assentou toda a multidão. Estava em pé na praia. E muitas pessoas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto a 100, a 70, a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, neste momento, nós também vamos fazer uma oração. Peço que você também esteja orando juntamente conosco, certo? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por este momento onde estamos aqui para juntos aprender mais uma vez da Tua santa e bendita palavra. Que ela possa estar falando aos corações de cada um dos que ouvirem e assistirem este vídeo. Que o Senhor os abençoe e os proteja no nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá conhecer a nossa história de hoje. A nossa aula de hoje irá falar sobre a parábola do semeador. A semente que caiu em uma terra boa. E este é o versículo da semana, certo? O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa terra no seu campo. Mateus 13, 24. Que você possa estar memorizando este versículo no decorrer da semana. Então, vamos dar sequência à nossa aula. Como vocês viram, nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Mas o que é uma parábola? Parábola é o quê? Uma pequena história, né? Que o Senhor Jesus, ele ensinava a muitas e muitas multidões e muitas vezes o Senhor Jesus falou através de parábolas. Pois era a maneira que Jesus tinha para fazer com que as pessoas entendessem melhor algum tipo de assunto difícil. E era mais fácil de entender através das parábolas, certo? Então, vocês viram que nós lemos já a primeira parte, que foi de Mateus 13, que a história começa a ter o seu desenrolar a partir do versículo 3, segue-se até o 9, e depois o Senhor Jesus fará a explicação, que segue-se do 18 ao 23, e nós vamos descobrir agora, certo? Então, como vocês viram, né, a primeira parte diz que o semeador, ele saiu para semear. Enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Então, ele estava lá com seu saquinho de semente, saiu e ele nem se deu por conta quando estava caindo as sementes, né? Então, vamos lá, de acordo com a palavra de Deus, nós vamos ver o passo a passo dessa história. Então, a primeira que caiu à beira do caminho foi o quê? Foi a que as aves dos céus as comeram, né? Como elas estavam lá fáceis, né, no chão, não tinha como germinar, não tiveram nem tempo. Então, veio as aves dos céus e comeram essas sementes. Depois, nós vimos que outra parte caiu no terreno o quê? Rochoso,
um terreno pedregoso, né? Onde onde não havia muita terra, não tinha muita terra, tinha mais pedras, né? Ela tentou, ela brotou, ela nasceu, né? Mas ela não teve muita sustentação, por quê? Porque não tinha proteção, porque como era num terreno de pedras, né? Os raios do sol fez o que com essa plantinha? Queimou ela todinha, né? E como ela queimou, ela secou. Então ela não teve como crescer e se desenvolver, certo? E continuando, vocês viram que outra parte das sementes caiu aonde? No meio dos espinhos, né? Onde tinha aqueles carrapichos, aquelas coisas todas, né? Difícil. Então, aquelas sementes que caíram ali, elas também foram totalmente sufocadas pelo quê? Pelos espinhos. Elas não tinham como crescer nem brotar por conta dos espinhos. Mas vocês viram que teve outra parte das sementes que aconteceu o quê? Que caiu em terra boa. Então, como ela caiu em terra boa, ela germinou, ela cresceu e ela brotou e deu boa colheita. Deu tanta boa colheita que foi até a 100 e começou de 30, 60 e a 100 e assim ela cresceu e deu muitos frutos. Aí o Senhor Jesus sinaliza dizendo o quê? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então a gente vai agora entender o que foi que o Senhor Jesus estava ensinando com tudo isso, certo? Então, através desta parábola, Jesus estava ensinando, né, ao povo sobre o tipo de pessoas que nós somos, né, sobre a importância de espalharmos a boa semente. Mesmo que em alguns momentos venhamos nos deparar com pessoas que não a recebam, né? Mas mesmo assim, devemos ser imitadores de Cristo, assim como ele também devemos levar a boa semente, pois nós somos semeadores da palavra de Deus. Não esqueçam disso, certo? Então, sendo imitadores de Cristo, e é assim que devemos ser, e nós automaticamente também seremos o quê? Bons semeadores. Por quê? Porque devemos ser imitadores de Cristo, porque ele veio ao mundo, ele semeou a boa semente. E mais do que isso, ele morreu por nós. E ao subir aos céus, ele nos deixou o quê? A seguinte ordem, que é o quê? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Vocês lembram onde é que está escrito isso? Isso mesmo, está escrito lá em Marcos 16:15, certo? Então, por isso somos semeadores. E a semente, que é a palavra de Deus, é que devemos levar a todas as pessoas. E o nosso coração é comparado aos diversos tipos de solo por onde caíram aquelas sementes. E a gente vai entender melhor agora. Veja só, o coração das pessoas indecisas é como a beira daquela estrada onde caíram algumas sementes e as aves as comeram. Essas pessoas até ouvem, mas não tomam uma decisão porque não sabem ao certo o que querem ou deixa sempre para depois. Logo se esquecem e acaba caindo no esquecimento. E como se fosse as aves que veio lá e comeu, que tivesse comido tudo, bicado tudo. É assim a comparação que Jesus faz do coração daquelas pessoas que são indecisas, né, que não sabem ao certo o que querem. Já o solo pedregoso, como nós vimos, é como o coração das pessoas que carregam pesos, né? Que carregam tipo assim tristezas, mágoas, né? São as pedras, as lembranças do passado. São rasas e não se aprofundam porque em seu interior está tão endurecido pelas decepções da vida que muitas das vezes as sementes caem lá, né? Em solos assim e ficam cheios de pedra e logo morrem.
Já o solo espinhoso é como o coração daquelas pessoas machucadas. Ferem os outros facilmente com seus próprios espinhos, desculpando-se que também foram feridas. Dizem isso, né? Sentem-se doloridas e sufocadas pela dor. E dessa forma não permitem que a boa semente, que é a palavra de Deus, as cure. A boa semente brota e morre sufocada nos seus espinhos. Podemos também nos deparar com solos assim. Mas vejam só, nem tudo está perdido. Houve o quê? Um terreno bom e fértil. Embora seja pessoas comuns, porque nós todos somos pessoas comuns, que enfrentam problemas à beira do caminho, como pedras e espinhos, mas são pessoas que ouvem a palavra de Deus, acreditam e estão dispostos a praticar. Esses germinam a 30, a 60, a 100 por cada semente semeada. Está preparado para crescer e frutificar. Significa estar disposto a vencer os desafios. Nem sempre vai ser fácil, mas com fé tudo isso é possível. Então, crianças, por falar em solo fértil, o coração de cada criança é o solo mais fértil que existe, para que possamos ali lançar boa semente. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, parem para pensar nisso. As crianças estão sempre dispostas a aprender, estão sempre sedentas e receptivas às bênçãos que vêm de Deus, por mais que elas tenham lares complicados, né? Que às vezes a gente sabe que existem crianças que têm um lar, né, complicado. Devemos orar por estas crianças assim. Mas as crianças, mesmo assim, são capazes de ser felizes e acreditar sempre em tudo pode mudar, para que elas conheçam a Deus e tenham suas vidas transformadas por esse, né, grandioso amor de Deus, né, que só depende de nós, de acreditarmos, com a ajuda, né, que o Espírito Santo de Deus é que faz isso em nós, né? Na medida em que a gente vai lendo a palavra de Deus, vai entendendo, o Espírito Santo vai lá, ó, e toca no coração, e a gente assim pode entender tudo, pode estar lá, ó, observando e querendo entender mais de Deus e aprender mais de Deus e seguir os passos de Jesus, andar pelo caminho certo, né? E isso nós iremos aprender cada vez mais quando a gente for lendo a palavra, a sementinha da palavra, ela vai o quê? Crescendo e germinando dentro de cada um de nós. Então, não se esqueça de que tudo o que você semear, isso também você colherá. Então, você deve tomar cuidado como é que anda o seu coração, para que você não possa também sair por aí, né? Semeando coisas como a gente viu lá atrás, né? Está semeando raiva, tristeza, rancor. Pelo contrário, devemos semear alegria. E a alegria verdadeira que é Jesus Cristo através da sua palavra. Então, crianças, que nós possamos ser semeadores da palavra de Deus, espalhando a boa semente, a mesma que um dia brotou em nossos corações e continua frutificando e crescendo até o dia de hoje. Então, se você já tem o Senhor Jesus no seu coração, continue alimentando essa plantinha, continue deixando ela florescer e crescer dentro de você, com a palavra de Deus, regando todos os dias. Então, que tipo de pessoas temos sido como cristãos? Essa é uma perguntinha para você pensar e raciocinar, certo? Ao ouvirmos a palavra de Deus, entra num ouvido e sai pelo outro. O nosso coração é duro, é espinhoso, ou somos o solo fértil? Pois, ao ouvirmos a palavra de Deus, precisamos estar sempre dispostos a melhorar. Precisamos ter um coração humilde, sempre
pronta a reconhecer nossos erros e falhas, a fim de que novas sementes continuem florescendo a cada dia mais e mais em nossos corações. Então, meus amores, que o Senhor nosso Deus nos abençoe com esta rica e santa palavra, que você possa ter entendido, possa ter compreendido e colocar em prática na sua vida, certo? Ao final deste vídeo, a tia Érica vai disponibilizar uma musiquinha para que vocês possam estar escutando durante a semana, aprender, para que assim depois a gente possa cantar juntos, certo? Então fiquem com Deus e tenham uma boa semana e até a nossa próxima aula. Saiu a semear, boa semente da palavra foi levar. Uma semente caiu na beira da estrada e logo as aves a vieram devorar. Outra semente caiu no meio das pedras e rapidinho começou a germinar. Mas a raiz não teve espaço pra crescer e o calor do sol a planta fez secar. Perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor. Perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Outra caiu bem no meio dos espinhos, logo brotou e foi crescendo sem parar. Mas de repente os malvados dos espinhos a plantinha começaram a sufocar. Semeador continuou a persistir e em boa terra a semente então lançou. E bela árvore do broto foi crescendo e logo logo ela então frutificou. Semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor. Perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Agora eu vou explicar direitinho a parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus. As sementes que caem à beira do caminho, sobre as pedras e no meio dos espinhos nem crescem porque não tem raiz. Mas a semente da palavra que cai em boa terra, que é o nosso coraçãozinho, frutifica e prospera, prospera e prospera. Semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor. Perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor. Perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Levando sempre a mensagem do amor. Levando sempre a mensagem do amor.